Existe uma cena no fim do Gênesis onde um velho à beira da morte chama 12 homens adultos para perto da cama. Ele não chama eles pelos nomes, chama pelo que vão se tornar. E nessa hora abre a boca e fala de leão, de lobo, de serpente, de jumento, de corça, de navio, de bezerro selvagem. 12 frases enigmáticas, 12 identidades nacionais sendo desenhadas em palavra de poesia hebraica. Essa cena, em Gênesis capítulo 49, é o nascimento dos símbolos das 12 tribos de Israel. E hoje a gente vai entender cada símbolo em ordem do filho mais velho ao mais novo. Porque cada animal foi escolhido. Como cada tribo se tornou o que se tornou. Porque algumas dominaram, porque outras sumiram. Porque uma virou casa do Messias e porque outra simplesmente não aparece na lista final do Apocalipse. 2 detalhes para entender antes de começar. Primeiro, os símbolos não vêm de um momento só na Bíblia, vêm de 2. Gênesis 49 é o primeiro, bênção de Jacó no Egito, leito de morte. Deuteronômio 33 é o segundo, bênção de Moisés séculos depois, no deserto, antes de Israel atravessar o Jordão. E os 2 textos não dizem a mesma coisa sobre cada tribo. Em Deuteronômio 33, uma das tribos simplesmente sumiu da lista. Moisés abençoa 11, ignora uma. A gente chega lá. Segundo, as 12 tribos não nascem todas da mesma mãe. Jacó tem 2 casamentos, mais 2 concubinas. Leia, a esposa não amada, dá 6 filhos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Raquel, a amada, demora para engravidar e dá 2, José e Benjamim. Bila, escrava de Raquel, dá Dan e Naftali. Zilpa, escrava de Leia, dá Gade e Azer. Tudo em Gênesis, capítulo 29, versículo 31, indo até capítulo 30, versículo 24. Os nomes dos 12 filhos são todos trocadilhos hebraicos com o que a mãe sentiu no parto. Rúben, por exemplo, é Reuben, que significa vejam, um filho. Leia está dizendo, olha, agora meu marido vai me amar porque dei um filho. Não amou. Rúben. Rúben é o primogênito, filho número 1 de Jacó com Leia. Pela lei israelita, primogênito recebe porção dobrada da herança, lidera a família depois que o pai morre, vira o eixo da casa. E aí Jacó abre a boca em Gênesis 49, versículo 3 e diz, Rúben, tu és meu primogênito, minha força, primícia do meu vigor, excelente em dignidade, excelente em poder. Soa como bênção, né? Soa como coroação, soa como... Aí vem o versículo 4. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. A frase em hebraico ali, Pachás Kamayim, é mais forte do que inconstante como a água. Pachás não significa só fluidez. A raiz carrega a ideia de transbordar por fervura, de subir descontrolado por excesso de calor. É a água que ferve e derrama na panela, não a água que escorre quieta. Jacó está dizendo que Rúben é instável por excesso, por impulso, por incapacidade de conter. E ele dá o motivo no mesmo versículo. Porque subiste ao leito de teu pai. Isso é Gênesis 35, versículo 22. Rúben dorme com Bila, a concubina do próprio pai. O texto não dá detalhe, não explica o porquê. Mas a leitura tradicional, especialmente em comentadores judaicos medievais, é que era a tentativa de Rúben reivindicar liderança da família ainda em vida de Jacó. Quem dormia com a concubina do líder reivindicava o trono. Foi golpe de estado familiar. Rúben perde a primogenitura ali. Não na hora, mas a sentença é proferida no leito de morte, anos depois. E qual é o símbolo de Rúben? Aqui o texto bíblico não dá animal explícito. Em Gênesis 49, não tem Rúben é o leão, ou Rúben é tal animal. Mas a tradição rabínica, especialmente nos Midrashim, que comentam Números capítulo 2, identifica o estandarte de Rúben com a figura de um homem. Tem leitura que liga o estandarte às mandrágoras que Rúben criança encontra no campo em Gênesis 30, versículo 14.
A Bíblia, desta vez, não trouxe todas as respostas, e a gente não inventa. O que dá para dizer com firmeza é o seguinte: Rúben é o filho da decadência. Tinha tudo, perdeu tudo e some da história. Quando o exílio assírio acontece em 722 a.C., Rúben some junto com as outras tribos do norte. Nunca volta. 2. Simeão. Simeão é o segundo filho de Leia. O nome vem de chama, que em hebraico é ouvir. Leia, em Gênesis 29, versículo 33, diz: O Senhor ouviu que sou desprezada, e por isso me deu também este filho. Leia ainda está brigando por amor. Cada filho dela é uma tentativa de reivindicar Jacó. Simeão entra na história adulta junto com o irmão Levi, num episódio que define o destino dos dois. Gênesis, capítulo 34. A irmã deles, Diná, é violentada pelo príncipe da cidade de Siquém. Simeão e Levi armam vingança. Negociam de mentira. Convencem os homens de Siquém a se circuncidar. E no terceiro dia, quando os homens estão dolorindo na recuperação, Simeão e Levi entram na cidade e matam todos os homens. Eu falo todos. Gênesis 34, versículo 25, diz que eles entraram à espada e mataram todos os varões da cidade. Massacre completo. Jacó nunca esquece. No leito de morte, em Gênesis 49, versículos 5 a 7, ele dispara: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Maldita seja a sua ira, porque era forte, e o seu furor, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Repare nisso. Jacó não abençoa, Jacó amaldiçoa. E o conteúdo da maldição é geográfico. Vocês vão ser dispersos. Não vão ter território coeso. Não vão dominar uma região. Vão se diluir no meio dos outros. E foi exatamente isso que aconteceu com Simeão. Olha Josué capítulo 19, versículos 1 a 9. Quando a terra é dividida, Simeão recebe um pedaço dentro do território de Judá. Não recebe terra própria com fronteira. Recebe enclave dentro do irmão maior. E gradualmente, com o tempo, Simeão é absorvido por Judá. Em Deuteronômio 33, séculos depois, Moisés abençoa as tribos. 11 tribos. Simeão não está lá. Sumiu da lista. Foi o cumprimento literal da palavra de Jacó. Espalhados no meio dos outros, sem voz própria. O símbolo de Simeão, na tradição rabínica, é uma cidade fortificada, em referência ao massacre de Siquém. Outras leituras associam à espada. Mas o ponto bíblico é mais simples. Simeão é a tribo da violência impulsiva que se autodestrói por dentro. 3. Levi. Aqui vem uma das viradas mais inesperadas da Bíblia toda. Levi recebe a mesma maldição que Simeão. Mesma frase em Gênesis 49. Mesmo motivo, o massacre de Siquém. Maldita seja a sua ira, diz Jacó. Eu os espalharei em Israel. E a dispersão acontece. Levi também não recebe território próprio. Deuteronômio 10, versículo 9 e Josué 13, versículo 33, deixam isso claro. O Senhor é a sua herança. Levi não tem terra. Recebe 48 cidades espalhadas entre as outras tribos, incluindo 6 cidades de refúgio para quem mata alguém sem querer. Está em Josué, capítulo 21. Mas aqui vem a virada. A dispersão de Levi vira o oposto da maldição original. Em Êxodo, capítulo 32, quando o povo faz o bezerro de ouro, enquanto Moisés está no monte recebendo a lei, Moisés desce, vê a bagunça e grita: quem é do Senhor, venha para mim. E o texto, em Êxodo 32, versículo 26, diz: então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, só Levi. A tribo inteira se posiciona ao lado de Moisés. Depois, eles executam o julgamento contra os idólatras. 3.000 homens caem naquele dia. E Moisés diz a Levi, em Êxodo 32, versículo 29, vocês se consagraram hoje ao Senhor. Daquele momento em diante, Levi vira a tribo sacerdotal. A dispersão geográfica, que era a maldição em Gênesis 49, vira o mecanismo da bênção.
Levi é espalhado entre as tribos, porque a função sacerdotal precisa estar em todo lugar. Cada cidade levítica vira ponto de ensino da Torá, de julgamento, de oferta. Moisés é levita. Arão é levita. A linhagem sacerdotal, os escribas, Esdras, todos vêm da linha de Levi. E o símbolo da tribo na tradição rabínica é o peitoral do sumo sacerdote. As 12 pedras gravadas com os nomes das tribos, presas no peito do sumo sacerdote durante o serviço. Está em Êxodo capítulo 28, versículos 15 a 21. 4 fileiras de 3 pedras cada. Cada pedra tem o nome de uma tribo. E quem usa o peitoral é o sumo sacerdote, que vem da tribo de Levi. A tribo amaldiçoada por Jacó vira a tribo que carrega o nome de todas as outras no peito, diante de Deus, no santuário. A maldição vira o lugar mais alto da ordem litúrgica de Israel. Aí entendemos o que Moisés faz em Deuteronômio capítulo 33, versículos 8 a 11. Diferente de Jacó, Moisés abençoa Levi. Fala de Urim e Tumim, dos sacrifícios do ensino da Torá. A linha que Jacó amaldiçoou, Moisés exalta. O espaço de séculos entre os dois textos é o espaço da redenção da tribo. 4. Judá. Judá é o 4º filho de Leia. O nome vem de Iadá, louvar. Leia, em Gênesis 29, versículo 35, diz: Esta vez louvarei ao Senhor. Depois de 3 filhos tentando ganhar amor de Jacó, Leia para de tentar e simplesmente louva. E é desse momento de quietude que nasce a tribo mais importante do Antigo Testamento. Em Gênesis 49, versículos 8 a 12, Jacó dá a Judá a bênção mais longa de todas. Judá, és tu a quem louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Aí vem o símbolo, versículo 9. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como leoa. Quem o despertará? O termo hebraico ali é gur arié. Gur é a cria do leão, o filhote. Arié é o leão adulto. Jacó usa os dois. Diz primeiro que Judá é gur, filhote, e depois faz a transição para o leão adulto que se agacha para atacar. Um comentador rabínico medieval faz uma observação importante. O filhote é mais perigoso que o adulto, porque é mais rápido, mais impetuoso, ainda em crescimento. Judá não é o leão velho dormindo no zoológico. É o filhote que está começando a caçar. Velocidade, ímpeto, fome. E aí o versículo 10, que pegou os intérpretes nos últimos 2000 anos. O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador entre os seus pés, até que venha Shiloh, e a ele se congregarão os povos. Shiloh, palavra enigmática. Uma das traduções aramaicas antigas lê como referência direta ao Messias, até que venha aquele de quem é o reino. Justino Mártir, no 2º século, usa esse versículo para argumentar que o Messias já veio em Jesus. Leituras críticas modernas propõem vocalizar diferente, como Shiloh, que significa tributo a ele. Outras leituras mais conservadoras mantêm a interpretação messiânica tradicional. A leitura cristã antiga é que Shiloh é um título do Messias, e que esse versículo é uma profecia direta sobre Jesus, filho de Davi, filho de Judá. O reino davídico vem dessa tribo. Davi é judaíta. Está em 1 Samuel capítulo 16 e na genealogia de Rute capítulo 4, versículos 18 a 22. Salomão é judaíta. Toda a dinastia até a queda de Jerusalém em 586 a.C. é judaíta. E quando o Novo Testamento abre o Evangelho de Mateus, o primeiro versículo já anuncia: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. A linha do leão de Gênesis 49 chega até o Calvário. E aí, no fim da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, João vê uma cena no céu e ouve uma voz que diz: Eis que o leão da tribo de Judá venceu. 2000 anos depois de Jacó proferir as palavras no Egito, o símbolo volta. O filhote virou leão coroado. O cetro chegou no destino. 5. Issacar. Issacar é o 9º filho de Jacó, 5º filho de Leia.
O nome dele tem etimologia disputada, mas a leitura mais comum é a recompensa, vindo de sacar, que em hebraico é salário, recompensa. Leia em Gênesis 30, versículo 18 diz: Deus me deu o meu galardão. O símbolo de Issacar, em Gênesis 49, versículo 14, é um jumento, especificamente Chamor Garen, que muitas Bíblias traduzem como jumento forte. Mas a palavra Garen significa osso, estrutura óssea. Algumas traduções modernas trazem como jumento de ossos largos. A imagem é de um animal robusto, estruturalmente forte, capaz de carregar carga pesada. Não é elogio à beleza, é elogio à utilidade. O versículo 15 desenvolve a imagem. Viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. Abaixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Issacar dobra os ombros e aceita carregar peso. A tribo do trabalhador. A tribo que abaixa a cabeça e empurra o arado. E aí vem a virada que muita gente passa batido. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, o texto diz uma coisa surpreendente sobre Issacar. Dos filhos de Issacar, homens entendidos nos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Repare na contradição aparente. Jumento de osso forte que carrega trabalho servil, isso de um lado. Mas também, entendidos nos tempos, sabendo o que Israel deve fazer. Tribo de carga vira tribo de cronistas, de sábios calendaristas. A tradição rabínica lê isso como referência aos sábios de Issacar, que dominavam astronomia, cálculo de intercalação do calendário, marcação das festas de Israel. O Talmude também conecta Issacar com o estudo profundo da Torá. Tem uma camada teológica aí. Quem carrega a carga do trabalho braçal acaba sendo também quem tem tempo de observar o céu, marcar os ciclos, entender as estações. O jumento de osso forte é o que sabe que horas são. A robustez física e a sabedoria temporal não se opõem na lógica do texto. Elas se combinam. Issacar planta e, enquanto planta, olha para cima e mede o tempo. O símbolo é jumento, mas a função é cronologista. 6. Zebulon. Zebulon é o 10º filho de Jacó, 6º e último de Leia. O nome vem provavelmente de Zaval, que em hebraico é habitar, residir. Leia em Gênesis 30, versículo 20 diz: Agora morará comigo o meu marido. Era a 6ª tentativa de Leia numa vida inteira. Cansa só de ler. Em Gênesis 49, versículo 13, Jacó fala: Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto de navios, e o seu termo será para Sidom. Aqui tem uma curiosidade geográfica. Quando Israel divide a terra em Josué, capítulo 19, versículos 10 a 16, o território de Zebulon não toca o mar Mediterrâneo, não literalmente. A faixa de terra de Zebulon fica encravada na Galileia, entre Azer ao oeste e Naftali ao leste, e não chega na costa. Então a profecia de Jacó parece falhar geograficamente. Mas tem outra leitura. O território de Zebulon é atravessado por uma rota comercial enorme, a Via Maris, que liga o Egito à Mesopotâmia, passando pela Galileia. Caravanas inteiras de mercadores cruzavam o território de Zebulon, carregando mercadoria entre os impérios. A tribo virou tribo comerciante, intermediária, comercialmente conectada com o mar, mesmo sem ter porto. O símbolo, na tradição rabínica, é um navio. Navio de comércio, não de guerra. Zebulon é a tribo que transporta. E essa identidade comercial tem um peso teológico. A tradição rabínica entende que Zebulon era a tribo que sustentava economicamente Issacar. Issacar estudava a Torá, Zebulon comerciava. E os dois dividiam o lucro material e o lucro espiritual. Não está explícito na Bíblia, é leitura midráchica, baseada na proximidade dos dois irmãos no texto e na bênção. Mas a imagem é bonita. Quem carrega o saber e quem carrega o ouro caminham juntos. E vale uma observação a mais. Zebulon também aparece de forma marcante no Cântico de Débora.
em Juízes capítulo 5, versículo 18, onde a profetisa diz: Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, tribo de comerciante, mas também tribo que vai à guerra quando precisa. Não é tribo passiva, trabalha, mas pega em arma quando o povo é ameaçado. Esses 6 foram os filhos de Leia, a esposa não amada, a primeira esposa, a que parou de chorar e começou a louvar no quarto filho. Dos 6, 2 foram amaldiçoados. Um virou casa real, um virou casa sacerdotal, um virou tribo do calendário, um virou tribo do comércio. E o primogênito, o que tinha tudo, sumiu da história sem cumprir nada do que prometia. Mas Jacó tinha mais 6 filhos, 2 com Bila, escrava de Raquel, 2 com Zilpa, escrava de Leia, e 2 com Raquel, a esposa amada que demorou anos para engravidar. E é nesses últimos 6 que aparecem os símbolos mais estranhos da lista inteira. Uma serpente que morde o calcanhar do cavalo, um lobo que devora a presa pela manhã, uma corça solta no campo, um bezerro selvagem com chifres, e uma tribo que vai simplesmente sumir da última lista das tribos de Israel no fim da Bíblia. 7, Dan. Dan é o 5º filho de Jacó, mas o primeiro que vem de fora do casamento principal. Raquel não engravidava. Deu Bila, a serva dela, para Jacó como concubina, esperando ter filho por procuração. Bila engravida, e Raquel, em Gênesis 30, versículo 6, declara: Deus me julgou e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. O nome Dan vem do verbo din, que significa julgar. Dan é o julgador. E o símbolo, em Gênesis 49, versículo 17, é uma serpente. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, fazendo cair o seu cavaleiro para trás. O hebraico usa 2 palavras diferentes. Nashash é a serpente comum. Chefifon é uma víbora pequena do deserto, que se esconde na areia da trilha e ataca o calcanhar do animal que passa. Quem viaja pelo Negev sabe desse bicho. Você não vê. Você sente a mordida quando já é tarde. O símbolo de Dan é a emboscada calculada. Pequeno, mas derruba cavaleiro grande. E aí tem uma frase estranha logo depois, versículo 18. Jacó interrompe a profecia sobre Dan e diz: A tua salvação aguardo, ó Senhor. Por que ele para no meio do oráculo e clama por salvação? Nenhum comentador antigo cravou resposta definitiva, mas a leitura judaica mais comum é que Jacó, ao ver o futuro de Dan, antecipou algo tão sombrio que precisou interromper e pedir socorro. Não é leitura forçada quando você olha o que acontece com Dan na história. Sansão era danita. Juízes, capítulo 13, versículo 2, abre dizendo que o pai dele, Manoá, era da tribo de Dan. Sansão é o juiz forte, o homem dos cabelos, o que mata 1000 filisteus com a queixada de jumento. E também é o homem que se entrega a Dalila, perde tudo, morre no templo pagão. O julgador termina julgado. Mas o problema maior de Dan é em Juízes capítulo 18. A tribo não consegue manter o território original perto da costa. Migra para o norte, conquista uma cidade chamada Laís, renomeia de Dan, e ali em Juízes 18, versículo 30, monta um santuário com uma imagem esculpida. Idolatria fixa, com sacerdote levita errante e tudo. Dan vira o primeiro centro de culto não autorizado no norte de Israel. Séculos depois, Jeroboão escolhe Dan como um dos 2 pontos para colocar os bezerros de ouro do Reino do Norte. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 29. E aí vem o detalhe que pega muita gente desprevenida. No Apocalipse, capítulo 7, versículo 5 até versículo 8, João lista as 12 tribos seladas pelo Senhor nos últimos dias. 12 nomes. Dan não está lá. Foi substituído por Manassés, que tecnicamente já estaria contido em José. Pais da Igreja Antiga, como Irineu no 2º século, leram essa ausência como sinal de que Dan, a tribo da serpente, seria a tribo da qual viria o anticristo. Não é dogma,
É leitura patrística antiga, ligando três coisas: serpente, idolatria fixa e o sumiço da última lista. 8. Naftali. Naftali é o segundo filho de Bila. Raquel, em Gênesis 30, versículo 8, diz: com grandes lutas, lutei com a minha irmã e venci. A expressão hebraica é Naftulei Elohim, lutas de Deus, em uma palavra só. Naftali nasce no meio da guerra silenciosa entre Raquel e Leia. E Jacó, em Gênesis 49, versículo 21, dá um símbolo curiosamente delicado para essa tribo. Naftali é uma serva solta. Profere palavras formosas. Serva solta, em hebraico, é Ayalá Shelusha, animal pequeno, ágil, que corre sem amarras. A imagem é de liberdade rápida. E completa, profere palavras formosas. A tribo que corre leve e fala bonito. E quem foi Naftali na prática? Aparece de forma marcante no Cântico de Débora, Juízes, capítulo 5, versículo 18, lutando ao lado de Zebulon. Mas o que define Naftali para a leitura cristã do Novo Testamento é geografia. O território de Naftali ficava na Galileia Superior, contornando o Mar da Galileia. Cidades como Cafarnaum, Corazim, Betsaida ficam dentro ou na fronteira de Naftali. E é nesse pedaço de terra que o ministério público de Jesus começa. Mateus capítulo 4, versículo 13, diz que Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. E o evangelista cita Isaías capítulo 9, versículo 1, a antiga profecia. Terra de Zebulon e terra de Naftali, povo que andava em trevas, viu uma grande luz. A serva solta que corre leve termina sendo o solo dos primeiros sermões. As palavras formosas de Naftali viram a paisagem das bem-aventuranças. 9. Gade. Gade é o primeiro filho de Zilpa, a serva de Leia. Leia entrega Zilpa para Jacó depois que ela mesma para de engravidar por um tempo. Em Gênesis 30, versículo 11, no nascimento, Leia diz: veio a ventura. A palavra hebraica Gade pode significar fortuna, sorte ou tropa armada. Os dois sentidos vão funcionar. Jacó, em Gênesis 49, versículo 19, faz um jogo de palavras quase impossível de traduzir. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. O hebraico é Gad, Gedud, Yegudenu, Vehu, Yagud, Akev. 5 palavras quase idênticas no som, todas vindas da mesma raiz. Tropa atacando tropa, e Gade revidando no calcanhar do inimigo. Som de marcha militar dentro do versículo. Gade era tribo guerreira. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, descreve os guerreiros de Gade que se juntam a Davi como homens fortes e valentes para a guerra, treinados para peleja, que manejavam escudo e lança, cujos rostos eram como rostos de leões, e que eram ligeiros como corças sobre os montes. O texto não economiza adjetivo. Olho de leão, pés de corça. E tem um detalhe geográfico que pesa. Gade pediu para ficar do lado leste do Jordão, junto com Ruben e meia tribo de Manassés, em Números, capítulo 32. Terra boa, de pastagem, mas fora do coração da terra prometida. Isso fez de Gade tribo de fronteira, sempre exposta a ataques de moabitas, amonitas e arameus. Tribo que vive de espada na mão porque não tem como viver de outro jeito. 10. Aser. Aser é o segundo filho de Zilpa. Leia, em Gênesis 30, versículo 13, no nascimento declara: para minha felicidade, porque as filhas me chamarão bem-aventurada. Esher significa feliz, bem-aventurado, abençoado. Em Gênesis 49, versículo 20, Jacó diz: o pão de Aser será gordo, e ele dará delícias reais. Pão gordo é a expressão hebraica para abundância, para fartura. Delícias reais, Maadanei Melesh, é literalmente comida de rei. E Moisés, séculos depois, em Deuteronômio capítulo 33, versículos 24 e 25, vai mais longe. Bendito seja Aser entre os filhos, seja agradável a seus irmãos, e banhe em azeite os seus pés. Por que banhar o pé em azeite? Não é metáfora poética.
O território de Asser ficava na costa norte, a região mais produtiva de oliveira de toda Israel. Quem morava lá tinha pé escorregando no excesso da prensa. E aí vem uma aparição muito discreta de Asser no Novo Testamento. Lucas, capítulo 2, versículo 36, apresenta uma profetisa chamada Ana, que reconhece Jesus quando José e Maria levam o bebê ao templo. O versículo diz: havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. 1800 anos depois de Jacó falar do pão gordo, uma mulher da tribo da fartura reconhece o pão verdadeiro nos braços da mãe. A tradição rabínica é silenciosa sobre o destino de Aser depois do exílio assírio, mas o Evangelho de Lucas registra esse fio sobrevivente. 11. José. José é o 11º filho de Jacó, o primeiro filho de Raquel, e o filho que viveu o que talvez seja a história mais longa e mais detalhada do Gênesis inteiro. Vendido pelos irmãos, escravizado no Egito, preso, esquecido, levantado, vira segundo no comando do faraó, salva a família da fome. A bênção dele em Gênesis 49, versículo 22, começa assim: José é ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. E aí, no versículo 24, vem outra imagem. Seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. E em Deuteronômio capítulo 33, versículo 17, Moisés acrescenta um símbolo que pega. Ele tem a glória do primogênito do touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Bezerro selvagem com chifres grandes. O reém, em hebraico, é um boi bravo, indomável, da espécie que os assírios desenhavam nos relevos reais dos seus impérios. Chifres que ferem nações. José não recebe símbolo de animal pequeno como Dan ou Naftali. Recebe símbolo de força bruta, indomada. E há algo escondido aqui. 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2, explica em texto direto. Rúben perdeu a primogenitura por causa do pecado. E o cronista diz: a primogenitura foi dada aos filhos de José. É por isso que José vira 2 tribos, Efraim e Manassés. Recebe porção dobrada como primogênito de fato. Em vez de uma tribo, dá 2. E Efraim, especialmente, vai se tornar o nome dominante do Reino do Norte. Em alguns profetas, Oséias, por exemplo, Efraim e Israel são quase sinônimos. A tradição judaica antiga falava de 2 Messias. Messias, ben Davi, da tribo de Judá, o leão coroado. E Messias ben Yosef, da tribo de José, o que sofre, o vendido pelos irmãos, o que parece morrer e volta para reinar. A leitura cristã antiga, em Justino Mártir no 2º século, junta as 2 figuras numa só e identifica em Jesus tanto o leão de Judá quanto o servo sofredor de José. Um Messias, 2 histórias antigas se encontrando em uma pessoa. 12. Benjamim. Benjamim é o caçula, o 12º, o único nascido na terra prometida e não na Mesopotâmia. E o nascimento é trágico. Gênesis capítulo 35, versículo 18, diz que Raquel morre no parto. E antes de morrer, chama o bebê de Ben-Oni, filho da minha dor. Jacó muda o nome. Chama de Benjamim, filho da mão direita. Mão direita, em hebraico, é o lado da força, da bênção, do favor. E Jacó, em Gênesis 49, versículo 27, fecha a sequência inteira com a imagem mais agressiva da lista. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. O hebraico é Zeev e Itraf, lobo que rasga, pequeno em tamanho, brutal em ação. E foi exatamente isso. A tribo de Benjamim era pequena. Quase foi exterminada inteira em Juízes, capítulos 19, 20 e 21, num episódio horrível em Gibeá. Restaram 600 homens. A tribo quase morre antes mesmo de o reino começar. Mas dessa tribo quase extinta sai o primeiro rei de Israel. Saul é benjamita,
1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Lobo da manhã comendo a presa. Saul cai depois, e Davi vem de Judá. E aqui tem a ironia mais bonita da lista inteira. Saul, o lobo que despedaça pela manhã, persegue Davi. Séculos depois, em Filipenses capítulo 3, versículo 5, outro Saulo se apresenta. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Saulo de Tarso, o que perseguia a igreja, comendo a presa pela manhã. E à tarde, no caminho de Damasco, esse mesmo lobo vira o apóstolo que reparte o despojo do evangelho com todas as nações. A profecia de Jacó cumprida em duas metades de uma vida. De manhã, perseguidor. À tarde, missionário. E aqui a gente respira e dá um passo atrás. 12 irmãos, 12 símbolos. Leão, serpente, lobo, jumento, serva, navio, bezerro selvagem. Cada animal escolhido como espelho do destino da tribo. E o que esses 12 símbolos contam, lidos em sequência, é uma história de inversão. O primeiro filho, Ruben, que tinha tudo, some sem deixar marca. A tribo amaldiçoada por massacre, Levi, vira sacerdócio. A quarta tribo, Judá, do filho que ninguém esperava virar líder, vira casa do Messias. A tribo da serpente desaparece no fim. A tribo do lobo, quase extinta, gera o apóstolo que escreve metade do Novo Testamento. A lógica das tribos não é a lógica do mundo. Quem é primeiro, fica último. Quem é amaldiçoado, é restaurado. Quem é esquecido, é resgatado. Quem é pequeno se torna a porta da história inteira. E quando o Apocalipse capítulo 7 abre a lista final, com o cordeiro no centro e 12.000 de cada tribo selados, a história fecha. O leão de Judá venceu. O servo de José foi exaltado. E os símbolos que Jacó pronunciou no leito de morte, lá no Egito, 2000 anos antes de Cristo, encontram seu destino diante do trono. Se esse vídeo te mostrou algo sobre as tribos que você ainda não conhecia, compartilha com alguém que vai gostar de ver também. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.